que a gente está vendo no início da nossa disciplina. A gente viu os três poderes, divisão dos poderes, atribuição dos poderes. Entramos no poder legislativo. E dentro do poder legislativo, as suas duas grandes funções, a função legislativa e a função fiscalizadora. Na função fiscalizadora, nós falamos que o poder legislativo fiscaliza os outros poderes, principalmente o executivo, por ele próprio, por atribuição própria, ou com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas terá competências de auxílio ao poder legislativo e competências também que lhe são próprias, independentemente do poder legislativo. Assim, na aula de hoje, na aula passada, a gente viu o que é o Tribunal de Contas, como ele é composto, o seu status constitucional. Na aula de hoje, a gente começa a ver o que controla o Tribunal de Contas, tá? E aí a gente vai entender por que a gente gastou tanto tempo na nossa disciplina vendo controle interno. Porque uma das atribuições do Tribunal de Contas, pela sua nova denominação, pelos seus novas competências, é analisar se o controle interno está sendo bem feito. Então, hoje, a gente começa com o artigo da Constituição que a gente viu na aula passada, que é o artigo 70 e o artigo 74 da Constituição. E o que é que ele determina? Resumidamente, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias será exercida pelos poderes, mas também mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. No artigo 74, os poderes manterão de forma integrada sistemas de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas do governo, dos orçamentos da União, e comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Então, a gente vê que a Constituição, em algum momento, ela se descolou daquela noção de análise de pura legalidade, ou seja, conformidade do ato à norma, e passou a se preocupar com a análise da qualidade da gestão. Isso é o que está na Constituição. As organizações, elas alcançaram esse patamar que a Constituição pediu, elas estão em processo, mesmo porque os sistemas de controle interno das instituições ainda estão sendo criados. Muitas instituições não têm sistemas de controle interno ainda estabelecidos. Os três poderes, nos três níveis da federação, eles já instalaram, pelo menos formalmente. O da União é o que está mais avançado nesse sentido, mas você vai ver municípios, estados, numa corrida crescente de implantação desses sistemas. E por que é importante a gente estudar controle interno pela via do controle externo pela via do controle interno? Porque a Constituição, nesse momento, ela deu alguns parâmetros para o controle interno. Ela falou do controle interno: olha, não adianta só vocês analisarem conformidade, que era o que se fazia mais tradicionalmente nos departamentos financeiros das organizações públicas, através da análise da conformidade contábil. Atende ou não atende a norma? Fez uma licitação, tem ou não tem todos os documentos do processo licitatório? Numa compra, há ou não há documento fiscal comprobatório da realização daquela operação? Então, o tradicional seria uma análise da conformidade e não efetivamente da qualidade da gestão. E aí vem o artigo 70 da Constituição e impõe algumas características. Eles falam em legalidade, eles falam em legitimidade, eles falam em economicidade, eles falam em avaliar quais são as finalidades.
legalidade, que era tradicionalmente analisado. Depois, ele usa um outro critério muito importante, que é avaliar resultados. Avaliar resultados. Quanto ao quê? Eficácia e eficiência e eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial. Isso daqui são as competências do controle interno pela Constituição. Esse quadro aqui mostra que a Constituição, e ele é compatível com o novo desenho constitucional. Esse quadro mostra que a Constituição criou um modelo de controle que privilegia algo que ela se referiu muitas vezes em todo o seu texto. Privilegia o planejamento. Por que a Constituição Federal falaria tantas vezes em planejamento se ela não desse instrumentos para que esse planejamento fosse checado? Daí a importância do planejamento dentro do contexto do controle interno e do controle externo. Você controla aquilo que foi planejado, aquilo que foi pactuado dentro das organizações públicas. É por isso que a análise da mera legalidade, que ainda é preponderante dentro dos mecanismos de controle interno, os externos normais, a mera análise de legalidade, ela passou a ser, inicialmente, quando ela foi criada no modelo burocrático do Estado, para que trouxesse controles e trouxesse segurança à administração pública. Ela foi criada como algo extremamente positivo. Num determinado momento do avanço das estruturas das organizações públicas, se entendeu que ela, ao invés de ser um instrumento positivo, ela podia se transformar num instrumento de morosidade das organizações, e se entendeu que mera legalidade não era suficiente para se aferir à qualidade do resultado das organizações. E no caso das organizações públicas, que resultado é esse? O serviço público que é prestado, que você mede pela qualidade do serviço, pela integralidade da sua prestação e pela maior quantidade de beneficiários desse serviço. Isso aqui é medido nos mecanismos de controle. É por isso que os tribunais de contas hoje priorizam a chamada governança. O foco do controle sai do controle meramente repressivo, que está altamente ligado ao controle de legalidade. Quando a gente pensa em controle repressivo, a gente pensa muito na legalidade. Atendeu a lei, ok. Não atendeu a lei, pena. Não atendeu a lei, punição. Nesse novo olhar sobre os controles, se entendeu que a repressão ela é necessária, ela é necessária, mas ela não pode ser a prioridade do sistema de controle. Porque se você atua preventivamente de uma forma positiva, ativa e a tempo, você não terá necessidade de ter uma atuação tão grande e repressiva. A legalidade, ela está mais ligada na noção de controle repressivo. Embora no controle preventivo, você também tenha que analisar a legalidade. A legalidade é a base do Estado de Direito. Legitimidade. O que é que vocês entendem por legitimidade? Por que a Constituição separou legalidade de legitimidade? Qual é a ideia que vocês têm de legitimidade? O que é uma coisa legítima? Tudo que é legal é legítimo? Tudo que é legítimo é legal? Qual é a intuição que vocês têm que seja legitimidade?
legitimidade tem a ver com aplicar a lei para alcançar determinados objetivos, determinadas metas, dentro de valores que a Constituição e que o costume das organizações estabeleceram como valores que devem ser atendidos. Então, a legitimidade é a legalidade regada pela moralidade, pelos princípios e valores que devem reger a administração pública. A legitimidade é a legalidade regada pelo não direcionamento. Isso está dentro da legitimidade. A legitimidade está ligada aos princípios da administração pública que estão lá no artigo 37 da Constituição. Então, não basta ser compatível com uma lei, tem que ser compatível com o interesse público protegido. Que as organizações devem estar atentas a isso. Economicidade. Economicidade é um princípio importantíssimo dos mecanismos de controle interno. Ele está diretamente ligado com a noção de eficiência. A economicidade e a eficiência eles estão muito próximos. Tem a ver com prestar um serviço de boa qualidade ao menor custo possível. A economicidade vista sozinha, ela me dá uma informação, diminuir custos. A economicidade vista com a eficiência, ela já me traz uma outra informação, diminuir custos, mantendo a qualidade do serviço que vai ser prestado, do serviço público que vai ser prestado. E tem a ver também com a eficácia, efetivamente prestar aquele serviço para o qual a organização foi criada. A razão de ser de organização pública é atender ao cidadão, é prestar o serviço. Então, a economicidade ela só faz sentido quando a gente olha ela sobre a ótica da eficácia e sobre a ótica da eficiência. É gastar o menos possível com um serviço de boa qualidade para o máximo de cidadãos possível. Isso dentro de uma estrutura de organização pública. Uma organização privada, a lógica da economicidade pode ser outra. De repente, o produto ou serviço que aquela organização privada presta não é um produto ou serviço que aquela organização esteja preocupada em ter uma grande amplitude de cobertura. Então, ela pode se preocupar mais com diminuição do custo do que efetivamente com a relação custo-qualidade e número de pessoas atendidas. Isso terá impacto no controle interno e no controle externo também. Quais são as finalidades, então, desse controle interno? Avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Essas três palavras são sinônimos? Qual é a diferença de orçamentário e de financeiro? O que é que vocês imaginam que diferencia uma gestão orçamentária de uma gestão financeira? Orçamentária tem a ver com o planejamento do orçamento. No caso das organizações públicas, as leis orçamentárias anuais. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Como que você planeja isso? A gestão deste orçamento quer dizer assim, como você pensa para o próximo ano? Como que você pensa que será a sua despesa para o próximo ano? Para você fazer essa pergunta e responder, você tem que saber conhecer cada área da sua organização e saber qual é o custo fixo para a manutenção daquela área, saber qual que deve ser o custo, o plano de investimento daquela área, daquele setor. Você só faz isso planejando. Normalmente, como é que funcionam as organizações? Funcionam naquele modelo chamado orçamento incremental. Quem é esse danadinho? Vai pegar o orçamento do ano passado, aplicar nele a taxa de crescimento do país, o índice de inflação, quanto que arrecadou a mais ou a menos de imposto, e você ali diz que você para o ano que vem precisa de um orçamento de tanto. Isso é uma forma adequada de se fazer gestão orçamentária? Não.
porque você não está fazendo orçamento em cima de projetos e programas de trabalho. Você está fazendo um orçamento em cima do valor do ano passado, sem planejar o que será feito. É isso que esse novo modelo de controle interno combate nas organizações públicas. Algumas já trabalham de uma forma muito positiva no sentido de ter planos e projetos de trabalho. A legislação prevê isso desde a década de 60. Mas no mundo dos fatos ainda está longe, dentro da gestão do orçamento público, de todas as organizações trabalharem em cima de projetos de fato. E vamos dizer que a evolução disso daqui, né, a evolução disso seria chamado orçamento de resultados. Você tem um plano de gestão orçamentária, você tem programas e projetos, você aplica esse dinheiro em programas e projetos e ao final do ciclo, levantado se alcançou ou não as metas daquele planejamento, se você teve um bom desempenho e tem mais motivos e mais projetos para ter mais investimento naquela área, você aumenta o aporte de verba para aquela área, que seria o chamado orçamento por resultados. Além de ter um planejamento inicial, que você cumpriu, você tem a evolução desse planejamento inicial, que requer mais investimentos, então você teria aí um acesso a mais verbas. No plano orçamentário, que é um plano de previsão, para depois a gente passar para o plano financeiro, que é o plano de execução. Pode perguntar. Professor, você falou que a legislação deveria A 4.320, isso. É, da legislação geral. É uma legislação que foi implantada na década de 60 no país e que ela previa o chamado orçamento de programa. Eu capto verba, eu capto receita a partir dos meus programas e projetos, dos meus projetos e programas. Tá? A gestão financeira, o que é que ela implica? Eu tenho um plano, esse plano está espelhado no orçamento público e agora eu vou praticar na minha gestão daquela organização pública, eu vou praticar, eu vou na prática aquele plano. Ao colocar na prática aquele plano, eu vou executar o orçamento que inicialmente é ideal. O orçamento existe no plano das ideias, no plano da previsão. Quando você começa a executar esse orçamento, ele sai do plano das ideias e da previsão e passa para o plano real do mundo dos fatos. E aí a gestão financeira. Como está sendo executado aquele orçamento previamente estabelecido com base no planejamento? Essa execução financeira vai passar pela qualidade do gasto, pelas fases licitatórias, como é o caso, pelas fases de contratação, pelas fases de empenho, liquidação, pagamento e, finalmente, você tem, depois do pagamento, da entrega do dinheiro àquele que prestou serviço de administração pública, você tem ali a análise de como foi gasto aquilo que antes era só uma